Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo, né, para uma teoria da avaliação no domínio das aprendizagens do autor Domingos Fernandes. O autor ele inicia o texto destacando que é necessário discutir sobre a construção de uma teoria da avaliação. Ele entende que existe pouca investigação na área e ele vai dar algumas razões para isso, né? Ele acredita que seria preciso de uma teoria da avaliação mais integrada. Então, quais são as 4 razões que ele elenca? A primeira é que existem teorias, mas elas são muito diversas, né? Tem muitas teorias espalhadas, de muitos aportes teóricos diferentes, e isso gera um desencorajamento do investigador que vai fazer a pesquisa. Então, o trecho que ele define a respeito disso está assim no artigo. Ora, de algum modo, pode ser desencorajador para um investigador ter que enfrentar tantos edifícios teóricos e, após um enorme esforço de investigação, discernimento e de integração, vir eventualmente a constatar que, entretanto, surgiram mais contributos teóricos que não foram considerados. Então, ele entende que tem pouco estudo na área e os que existem estão espalhados, não são integrados, e isso dificulta bastante para quem quer pesquisar o assunto. A segunda razão ele indica que está diretamente relacionada a uma ideia de que a prática, ou melhor, através da prática vai surgir naturalmente uma teoria, né? Então, ele destaca no texto dele a seguinte parte. Uma outra razão estará eventualmente relacionada com a ideia de que a teoria se vai construindo através da interação com as práticas e com as realidades educativas, da construção e reconstrução de investigações empíricas, das análises e das integrações e relações que se vão descobrindo e interpretando. Nesse sentido, a teoria vai surgindo implícita e naturalmente através da integração e do discernimento que vamos sendo capazes de fazer e que nos permite consolidar ou rejeitar certas análises e procedimentos práticos. Então, aqui fica claro a ideia de que a teoria surgia naturalmente, né? Isso também gera um dificultador para estimular as pessoas a pesquisar essa linha. A terceira razão está relacionada a perspectivas epistemológicas, filosóficas e ideológicas dos investigadores. Então, essa parte é uma parte bem interessante, eu vou ler um trecho para exemplificar para vocês. Uma terceira ordem de razões para este déficit de investimento, explícito na construção de uma teoria da avaliação no domínio das aprendizagens, pode estar relacionada com as perspectivas epistemológicas, filosóficas ou mesmo ideológicas dos investigadores. De fato, alguns poderão sustentar que a teoria não é, de forma alguma, uma prioridade, pois qualquer que ela seja terá um impacto nulo ou muito limitado no desenvolvimento das práticas. Poderão ainda acrescentar que se pode fazer boa avaliação formativa ou somativa sem o apoio de qualquer teoria. Outros poderão considerar que não fará sentido construir uma teoria mais geral da avaliação na área das aprendizagens sem uma teoria mais da avaliação em educação. E ainda outros dirão que qualquer teoria da avaliação para as aprendizagens, das aprendizagens ou de ambas, será mais um elemento de controle de manipulação dos professores e dos alunos, limitando assim a sua livre iniciativa, a sua autonomia e o seu espaço de liberdade pedagógica. Então, aqui ele deixa claro que as discussões que antecedem a discussão sobre uma teoria da avaliação também é uma situação que trava, né, o desenvolvimento de uma teoria mais genérica, mais geral em relação ao assunto. E, por fim, a última razão que ele destaca é a razão relacionada à política pública, né? Ou às políticas públicas, que na sua imensa maioria fazem investimentos de pesquisa, de levantamento de dados e de estímulo à pesquisa em relação às avaliações externas. Então, aquele indivíduo que analisa a avaliação interna, ele tem pouco incentivo, né? Então, essas quatro razões o autor elenca como dificultadoras para uma teoria mais geral. E aí ele define também a motivação do artigo dele, que é trazer clareza para o termo avaliação formativa alternativa do artigo. A próxima parte do artigo se chama Uma discussão acerca de duas tradições teóricas. Então aqui, como o autor ele defende uma integração entre tradições teóricas, ele elenca duas.
Não significa que só existam essas duas. Ao longo do texto ele acaba citando outras que existem, né? Por exemplo, tradições relacionadas ao norte europeu. Então ele vai citar algumas outras, como por exemplo na Dinamarca, enfim. Mas ele não dá edição do artigo dele essas outras tradições. Ele elenca então duas teorias já existentes para discutir. As que ele vai discutir, a francófona e a anglo-saxônica, né? Ele entende que tem uma produção vasta a respeito do assunto em relação às duas e que as duas têm características diferentes e que, portanto, é possível construir a avaliação dele, o artigo dele, sobre essas duas. Então, ele primeiro dá algumas características da tradição francófona. Como seria a teoria da avaliação segundo a tradição francófona? As características são: avaliação formativa, fonte de regulação de processos de aprendizagem e de ensino, associada a processos internos, cognitivo e metacognitivo. Então, aquela perspectiva de como o indivíduo aprende, o indivíduo ter clareza e ciência de como ele aprende, processos de memorização, né? E não memorização como ensino, mas como o indivíduo memoriza informações, esse tipo de coisa. Autocontrole, autorregulação e autoavaliação. Então, na perspectiva francófona, notem que há uma importância muito grande da autoavaliação, né? Como que o indivíduo se vê no processo de ensino-aprendizagem. Estudar como os alunos aprendem, né? Então, uma das questões voltadas para o corpo docente é ter ciência e ter clareza de como seus estudantes aprendem. A importância do feedback, né? Que existe, mas ele não é o mais importante, ele tem um lugar que não é o lugar de destaque, mas ele tem a sua importância. Alunos possuem papel de destaque autônomo, né? A autoavaliação aparece novamente. Alunos são responsáveis pelo processo e o professor é um regulador. Então, como esse indivíduo passa a consciência de como ele aprende, ele é autônomo no processo, o professor perde um pouco o lugar central, esse lugar central fica para o aluno e o professor passa então a ser um regulador. E a última característica em relação à questão do feedback, que tem a sua importância, só que ela é uma importância relativizada, né? Depois a gente vai ver mais para frente que tem a outra teoria que dá muita importância ao feedback e a francófona ela relativiza. Ela tem a sua importância, mas não é uma importância de destaque. Agora a gente vai então para as características da teoria anglo-saxônica. A avaliação formativa. O conceito-chave aqui é o feedback. Então, o feedback é o mais importante nessa perspectiva, que é aquele momento onde o professor dá o retorno para o aluno, né? Então, resolução de tarefas e aprendizagens previstas no currículo com o apoio do professor, né, dos professores. Então, veja que na francófona, o professor perde esse local central e ele fica mais como um regulador. Na anglo-saxônica, até pela importância que se dá ao feedback, o professor tem ali esse lugar mais central. A avaliação formativa é vista como uma ferramenta pedagógica controlada pelo professor, centrada nas ações do professor. O professor, através da interação, possibilita que a avaliação assuma uma natureza formativa. Então, percebam, centrada nas ações do professor e o professor, através da interação, possibilita a avaliação, que a avaliação assuma uma natureza formativa. Então, quem dá, né, os caminhos, quem dá toda a devolutiva, quem domina mesmo o processo de ensino-aprendizagem é a figura do professor. E a construção teórica baseada numa significativa base empírica. Aparece a importância da experiência, né, do experimentar e da base empírica mesmo que está relacionada a essa experimentação. Agora nós vamos falar sobre avaliação formativa alternativa, perspectiva de clarificação e de articulação. Então, o autor começa dizendo que tem várias designações para o termo avaliação alternativa. E aí ele dá alguns exemplos. Por exemplo, avaliação autêntica, avaliação contextualizada, avaliação formadora, avaliação reguladora, regulação controlada dos processos de aprendizagem e avaliação educativa. Desculpem, mas ele acha esses termos muito genéricos, ele acha que clarifica muito pouco e que, no geral, quer dizer uma avaliação alternativa a uma avaliação que utilize papel e caneta, o que para ele também é uma simplificação do termo. Então, por conta disso, ele vai trazer um conceito
conceito diferente chamado AFA, que é a avaliação formativa alternativa. E ele tenta, durante o artigo dele, demonstrar que esse tipo de avaliação é um tipo de avaliação integradora, né, que utiliza utiliza os pontos positivos daquelas duas teorias que ele aborda, né, a francófona e a anglo-saxônica, e também ele tenta mostrar a avaliação formativa alternativa como uma alternativa àquela avaliação formativa que é baseada em estímulo e resposta, Então, algumas características que o autor dá sobre a AFA. Desculpem. Deve-se conhecer os saberes, as atitudes, as capacidades e o estágio de desenvolvimento dos alunos, ao mesmo tempo que lhes deve proporcionar indicações claras acerca do que é necessário fazer para progredir. Então, aqui é a ideia de que o aluno deve saber em que ponto que ele está e o que ele deve fazer para chegar num outro ponto. Então, imagine o ponto A e o ponto B. Então, ele deve saber onde ele está, para onde ele vai e como ele deve ir. Professores e alunos devem partilhar as mesmas ideias. Então, tem que estar claro para todo mundo, né? Para professor e para aluno. Utilizar recursos para eliminar distâncias entre as aprendizagens reais e as aprendizagens previstas. O aluno deve ganhar consciência do seu estágio presente e o que deve alcançar. Organizada com feedback inteligente e diversificado. O feedback é importante para ativar processos cognitivos e metacognitivos, que, por sua vez, controlam e regulam o processo de aprendizagem. Então, novamente, aqui a gente percebe a importância do feedback, mas é diferente da perspectiva anglo-saxônica, porque aqui o professor também tem maior participação, né? Tanto o professor quanto o aluno ocupam um lugar central, né? De clareza de onde se está, para onde se vai, quais as ferramentas que se deve utilizar para sair do ponto A e chegar até o ponto B. Então, aqui é uma perspectiva de mais partilhamento entre alunos e professores. Interação entre professor e aluno, professor como construtor de pontes. Os alunos são parte ativa do processo de ensino-aprendizagem e são responsáveis por suas aprendizagens. Então, aqui, de novo, a gente tem a presença do aluno autônomo como responsável, e aqui a gente não tem a presença do professor como figura central, mas ele também não é apenas um regulador. Ele é um indivíduo que está ali para construir os caminhos junto com o aluno. Então, esse partilhamento novamente citado. As tarefas propostas aos alunos são simultaneamente de ensino, de avaliação e de aprendizagem. Devem ser criteriosamente escolhidas e diversificadas. Devem estar relacionadas ao currículo e devem ativar processos mais complexos do pensamento. Avaliações devem ser reguladoras dos processos de ensino-aprendizagem. Então, aqui, de novo, a questão da função da avaliação como uma norteadora, uma reguladora, né? Algo que não tem um fim em si mesmo. Deve-se criar um ambiente positivo de avaliação das salas. Trata-se de uma avaliação para as aprendizagens. É organizada deliberadamente para ajudar os alunos a aprender mais e, sobretudo, melhor. É uma construção social, um processo intrinsecamente pedagógico e didático. Pressupõe uma partilha de responsabilidades, redefinição de papéis de alunos e professores. Professores atuam, por exemplo, na seleção de tarefas, organização e distribuição do processo de feedback. Alunos atuam com papel de destaque na autoavaliação e na autorregulação. Então, dessa parte toda, o que a gente precisa destacar? Que a grande questão que circula na ação formativa alternativa é que ela está diretamente relacionada a melhorar as aprendizagens, tá? Então, isso tem que ficar bem claro, porque é a grande questão que o Domingos Fernandes toca. Os processos de avaliação precisam estar a serviço dos melhoramentos de aprendizagem. Bom, agora nós veremos a parte do artigo que se chama Acerca das relações entre a avaliação formativa alternativa e a avaliação somativa. Então, o autor nessa parte ele vai tentar trazer as características da avaliação formativa e as características da avaliação somativa. E aí ele vai fazer uma discussão teórica entre o ponto de vista dele e o ponto de vista de uma outra autora chamada Winnie Harley, que tem algumas discordâncias em relação ao que ele entende como a avaliação correta da teoria sobre avaliação. Muito bem, então vamos lá.
Eu vou definir aqui primeiro, segundo o autor, o que seria avaliação formativa e depois eu defino o que seria avaliação somativa. Então, as características da avaliação formativa. Primeira coisa é que ela pode ser considerada uma avaliação para as aprendizagens. Então, aqui já diz muito, né? Ela ocorre durante o desenvolvimento do currículo, então é durante o processo de aprendizagem. Então, não é aquele tipo de avaliação que você termina um bloco de conteúdo ou termina um conteúdo do currículo para depois aferir, medir o quanto o aluno sabe sobre aquele conteúdo. A ideia é que seja uma avaliação feita durante o processo de aprendizagem. Então, aqui já tem uma característica bastante forte da avaliação formativa. Tem aqui também uma questão em relação à finalidade dela. Então, qual que é a finalidade principal? É melhorar as aprendizagens, né? Então, para isso, como que ela consegue melhorar as aprendizagens? Ela colhe as informações de maneira bastante criteriosa para fazer as adequações necessárias, adequações essas que têm a finalidade de melhorar as aprendizagens. Está ligada a formas de regulação e de autorregulação que influenciam de forma imediata os processos de aprendizagem. Então, de novo, essa característica dela de alterar ou de possivelmente alterar o percurso enquanto ele ainda não está dado, né? Ela é criterial, segue critérios previamente definidos tanto para os professores quanto para os alunos, né? Todo mundo tem que ter ciência do processo que está acontecendo. E ela tem uma característica de ser ipsativa. O que significa isso? Ela não tem uma métrica comum ou uma média para basear a aprendizagem do aluno nessa média comum. É o próprio aluno que serve como referência do aprendizado dele, tá? Bom, agora vamos para as características da avaliação somativa, que é conhecida como avaliação das aprendizagens. Então, olha a diferença. Uma é para as aprendizagens, a outra é das aprendizagens. Então, a avaliação somativa, ela ocorre após o desenvolvimento de uma ou mais unidades curriculares, porque uma das intenções dela é fazer a medição, a aferição desses resultados das aprendizagens. Faz uma súmula do que os alunos sabem e são capazes de fazer num dado momento. É comumente utilizada para atribuir classificação. Sim, por que ela serve para fazer uma aferição do conteúdo, de um conteúdo específico num dado momento específico, né? Então, ela tem tempo específico e conteúdo específico. Porque como ela é sempre realizada após um processo de ensino de um conteúdo ou mais, mas de uma quantidade de conteúdo específica, pode ser que se ela for aplicada num outro momento, ela já não serve mais. Então, ela tem sempre um momento específico com um conteúdo específico, e por isso que ela atribui a classificação, né? Informação sintetizada que se destina a registrar e tornar público o que parece ter sido aprendido. Então, aqui a questão de médias, notas, pontuação, esse tipo de situação. E ela é criterial, ou seja, segue critérios previamente definidos, assim como a formativa também. Assim como a formativa também. E a somativa, ela tem uma característica, tem essa característica mais diferente, que ela é normativa. O que é isso? Ela não compara o aluno com ele mesmo, como acontece na avaliação formativa. Ela compara com o rendimento dos alunos com uma norma, né, com uma média. Então, vamos supor, se uma escola tem como média a nota 7, o aluno não está sendo comparado com ele mesmo, ele está sendo comparado com a norma, que é a média 7. A autora Harlen, ela traz algumas problematizações em relação às avaliações, né? Então, no trabalho dela, ela procura buscar a definição de avaliação formativa, a definição de avaliação somativa. Ela procura discutir quais são os dados da avaliação somativa que podem ser utilizados na avaliação formativa e ao contrário também. Só que ela tem uma ideia de que os dados que você obtém na avaliação formativa, eles não podem ser usados na avaliação somativa, porque ela acredita que os critérios estabelecidos na avaliação formativa, como ela é muito ampla, ela pode ser realizada em grupo, com autonomia do aluno, com a questão da autoavaliação. Então, ela considera que esses dados, eles não são tão criteriosos e tão fidedignos quanto a da avaliação somativa.
Ela vai reconhecer, então, que apesar durante a busca dela com essas questões, ela vai reconhecer que esses dois processos eles são conceitualmente diferentes. Então, como a gente elencou algumas diferenças de características, é claro que a gente percebe que eles são diferentes. Mas ela também considera que, na prática, essas diferenças não são tão evidentes. Elas existem, mas não é como se fossem coisas opostas, né? Então, o que ela entende? Ela entende que a avaliação formativa e a avaliação somativa, elas podem ser consideradas. E ela também entende que as avaliações somativas têm pouca utilidade para efeitos da avaliação formativa, né? Por conta das diferenças de características mesmo. Que uma está relacionada a esse término do conteúdo, a um momento específico, a um tempo específico, relacionada à atribuição de classificações. Então, ele entende que uma não pode ser utilizada na outra. No caso, a formativa não pode ser utilizada na somativa, porque a formativa é pouco criteriosa em relação à somativa, e acredita que a somativa não pode ser utilizada na formativa por ter ali um período específico, de um conteúdo específico para avaliar e medir e aferir o aprendizado daquele conteúdo específico. O Domingos Fernandes, por sua vez, ele vai problematizar a confiabilidade tanto da avaliação somativa interna quanto a interna, né? E aí ele elenca algumas questões, né? Algumas análises de correntes teóricas em relação a essa função e validade das avaliações somativa e formativa. Então, vamos lá. Ele coloca como item A considerar que a avaliação formativa e a avaliação somativa são conceitos opostos, objetos diferentes, finalidades diferentes e funções de avaliação diferentes. Lembrando que isso ele está expondo algumas interpretações teóricas que ele encontrou sobre a avaliação formativa e sobre a avaliação somativa. Essa é a primeira, né? A letra A é uma avaliação teórica que diz que a avaliação somativa e a avaliação formativa são opostas. B. Considerar como duas dimensões de uma mesma construção. Então, elas estão dentro de um campo maior, que a gente pode considerar, por exemplo, o campo da avaliação. Esse campo avaliação, elas representam aí dois polos, tá? Duas dimensões, mas que não são opostos, e sim fazem parte de uma mesma construção maior. Aí ele dá o exemplo, né? Que ele cita esse exemplo porque essa visão de ser de serem duas dimensões dentro de um mesmo campo, dentro de uma mesma construção, é a visão que a Harlem, né, é a teoria que a Harlem defende, é a teoria que ela chega à conclusão que é a mais correta. Então, qual seria esse distanciamento? Nós temos de um lado a avaliação formativa e de outro lado nós temos a avaliação somativa, mas elas se aproximariam da seguinte forma: nós temos num polo a avaliação formativa informal, aí nós temos a avaliação formativa formal, aí nós temos a avaliação somativa informal e, por fim, a avaliação somativa formal. Então, a avaliação formativa informal e a somativa formal seriam os polos mais distantes, mas entre essas duas tem coisas no meio que fazem uma aproximação, e essa seria a visão mais aproximada do que, ou melhor, essa é a visão aproximada do que a Harlem defende, tá? Item C. Avaliação para as aprendizagens e avaliação das aprendizagens, ou seja, avaliação formativa e somativa, são complementares, possuem características distintas, contudo, emanam do mesmo conceito, avaliação. Assim, partilham aspectos comuns, como colhida de informações, formação de juízos relativos às aprendizagens, utilização de referenciais comuns, necessidade de tomada de decisões como consequência das informações obtidas, né? Então, o que o autor considera? Ele considera que as duas avaliações têm potencial para avaliar os alunos e que as duas avaliações podem proporcionar muito boas e que serão úteis para o profissional. Então, o que ele defende
no fim das contas, né? Ele defende que as duas avaliações, a formativa e a somativa, são complementares. Então, a visão é que elas estão dentro de uma mesma construção, mas são dimensões diferentes, e ele defende que as duas podem ser complementares. Ele afirma ainda que uma avaliação somativa, ela precisa ter alguns direcionamentos por parte do professor. Então, quais são os interesses do professor, né, ao aplicar uma avaliação somativa? É saber se o aluno aprendeu, como ele ultrapassou as dificuldades, as razões que ele pode ter, que pode ter impedido que isso acontecesse, né, no caso dele aprender, e o que foi efetivamente feito pelo aluno e pelo professor para dissipar as dificuldades. Tá? Então, ele dá um exemplo aqui da avaliação somativa, que quando bem utilizada, ela também... Contudo, ele defende a utilização da avaliação formativa alternativa, que seria uma forma de avaliação agregadora, né, que integra o que é melhor da visão francófona, o que é melhor da visão anglo-saxônica e que consegue complementar tanto os aspectos da avaliação somativa quanto os aspectos da avaliação formativa. E o que é mais importante neste artigo, qual é a função, qual é a finalidade da avaliação? A função e a finalidade da avaliação é promover as aprendizagens, certo? Bom, agora nós vamos para a última parte, né, do texto, do artigo, que se chama Conclusões e Reflexões. Aqui o autor ele vai trazer alguns resultados de pesquisas de outros autores que também investigam o tema avaliação. No caso, são os resultados das pesquisas do autor Paul Black e Dylan Wiliam. As conclusões que esses autores chegaram são três, né? A primeira faz referência a questão de aprendizados mais significativos. Então, para esses autores, uma sala de aula onde são realizadas avaliações formativas, as aprendizagens são mais significativas e os alunos aprendem melhor do que em salas de aula onde os alunos são submetidos a avaliações somativas. A segunda conclusão que eles chegam é que os alunos que mais se beneficiam, né, da utilização sistemática de uma avaliação formativa são os alunos que têm mais dificuldade de aprendizagem. E, por fim, eles destacam que os alunos que frequentam salas de aula onde a avaliação é formativa, eles costumam ter, né, eles chegaram à conclusão que os resultados desses alunos em exames externos são melhores do que aqueles que passam por salas de aula com avaliação somativa. Essa visão é interessante porque geralmente a gente pensa que é o contrário, né? Que os alunos que tem mais prática, né, que acabam se exercitando mais nas avaliações somativas, né, que são avaliações mais fechadas para aferir mesmo a aprendizagem de um conteúdo, para definir classificações, que esses alunos têm melhores resultados quando submetidos a exames externos. Mas segundo a pesquisa desses dois autores, não. É o contrário. Os alunos que fazem, ou melhor, os alunos que estão em salas de aula com avaliação formativa têm melhores resultados em provas externas do que os alunos que estão em salas de aula com avaliação somativa. Bom, aí então o autor ele vai encerrar o texto, né, destacando a dificuldade de integrar as práticas de avaliação formativa na sala de aula. Né, ele atribui, né, ou diz que normalmente essa dificuldade é atribuída à formação de professores, dificuldades com a gestão do currículo, as concepções dos professores acerca de avaliação formativa, a organização e funcionamento das escolas e as pressões, né, que as escolas e os professores sofrem em relação ao desempenho nas avaliações externas, né? Ele acrescenta também a existência de uma falta de clareza conceitual e referencial teórico em que essas práticas possam se apoiar, né? O que gera
uma fragilidade mesmo na prática, por não ter clareza do conceito, por todas essas pressões que a escola sofre, sobretudo em aulas externas que estão bastante ligadas a uma avaliação somativa. Por fim, ele destaca a importância de todas essas teorias, né, da avaliação, e ele tenta deixar bastante claro que a avaliação formativa ela tem um papel destacado, onde a função principal é que a avaliação formativa ela existe para melhorar as aprendizagens dos alunos. Então, vamos frisar bastante isso, porque eu entendo que essa é a coluna, né, do artigo, que a função da avaliação formativa é melhorar as aprendizagens dos alunos, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.